Olá, pessoal. O programa Diálogos, uma promoção conjunta do Ateliê de Humanidades e do IEPFD, irá se dedicar nesta edição à saúde pública no Brasil, tema estratégico por excelência. A luta pelo direito à saúde e pela construção do Sistema Único de Saúde, o SUS, tem sido, desde os anos 70 e 80, uma das principais batalhas pela democratização social no Brasil. É uma luta que tem conseguido obter avanços e conquistas, mas que enfrenta resistências conservadoras e problemas de financiamento, bem como é confrontada pelo privilegiamento de modelos privados de saúde e pela desigualdade crônica do país, fatores que obstaculizam e impedem a reforma sanitária. Para conversar sobre isso, convidei o médico sanitarista Gastão Wagner de Souza Campos, um intelectual com uma trajetória rica na área da saúde pública. Gastão Wagner é escritor e professor titular de saúde coletiva da Faculdade de Medicina da Unicamp, em São Paulo. Muito obrigado, Gastão, por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço, Marco Aurélio. É uma alegria, uma honra para mim. Alegria por estar aqui com você, essa convivência, de retomar essa convivência antiga e proveitosa. E agradecer ao Ateliê de Humanidades, o Instituto de Estudos e Pesquisa para o Fortalecimento pela Democracia, por pautar o tema do SUS, do Direito Universal, e me convidar para comentar sobre isso. Obrigado demais. Que bom. Acho que pode ser um debate bem proveitoso. Eu começo fazendo uma constatação e para te colocar diante do processo de construção do SUS. Quando nós olhamos o quadro brasileiro, é muito fácil perceber que nós somos carentes de muitas coisas em termos de saúde. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos o empenho e a dedicação dos servidores do SUS, que respondem pela importância que o sistema tem na vida nacional. Por maiores que sejam as dificuldades e a fragilidade das políticas de saúde, o SUS parece conseguir produzir resultados importantes e se mantém como uma referência quando se trata de saúde no Brasil. Como você vê esse processo, Gastão? Apesar de tudo, nós estamos avançando? Sim, Marco Aurélio, o SUS tem 34 anos. A data do nascimento é 1990. Por uma política pública é nada, né? É pouco tempo. E nesses 34 anos, o acesso a grande parte da população com problemas de saúde graves ao SUS foi bastante importante. Nesses 30 anos, o Brasil teve um crescimento da esperança de vida, né, 10 anos entre as mulheres, 8 anos entre os homens, que a Europa levou 50 a 60 anos. Vários cientistas que estudam isso, os economistas da saúde, etc., atribuem com uma força muito grande esse aumento da esperança de vida ao SUS, ao acesso. A gente tem uma distribuição de renda muito discreta, houve alguns programas sociais, de Bolsa Família, um crescimento da renda dos trabalhadores, dos autônomos, etc. Ou seja, são fatores que prolongam a vida, né, que aumenta, mas com certeza o SUS tem uma importância bastante grande. Nesses 30 anos, a gente teve uma queda da mortalidade de menores de 15 anos, da mortalidade infantil dos menores de 1 ano, né, mas dos menores de 15 anos, impressionante, que eleva muito a esperança de vida, né? Isso devido, por um lado, à ampliação da cobertura de vacinação, a produção de vacinas, distribuição, Instituto Butantan, Fiocruz, e a rede capilarizada do SUS, da tal da atenção primária, do centro de saúde, postos de saúde, o povo chama de postinhos, unidades básicas de saúde, né? Mas também pelo tratamento, por acesso, né? A principal causa de mortalidade infantil de menores era doenças pulmonares, bronquopneumonia, e diarreia, desnutrição, decorrente da desnutrição, né? Hoje em dia, com o SUS, as bronquopneumonias são
tanto das crianças, mas dos idosos também, vou falar em seguida, são diagnosticadas e tratadas no centro de saúde, com medicação do SUS, com exames radiográficos, com atendimento médico, da enfermagem, né? E a reidratação oral desbancou a internação para aquelas enfermarias de pediatria há 15 anos atrás, parecia um pinheiral com tantos equipos, né? E agora com a reidratação oral, com as medidas, e a mesma coisa com os maiores de 60 anos, Marco Aurélio. Não é só as crianças, né? O SUS aumentou a cobertura e o tratamento adequado, a orientação adequada para milhões de brasileiros e brasileiras que vivem com diabetes, que vivem com hipertensão arterial, que estão envelhecendo. Envelhecer é bom, mas aumenta a carga de doença, aumenta o risco, né? A cesta básica da pessoa aumenta, não é só comida, cerveja, né? Entra, quem tem diabetes é insulina, por exemplo. Então, ou seja, o SUS tem resultados importantes. Não, muito bom. Agora, o projeto SUS propõe-se, desde o início, dos anos 90, quando ele é celebrado, a atingir 100% da população, o que faria com que ele se tornasse o maior sistema de saúde pública do mundo. Essa meta, porém, ainda não foi alcançada. Eu tenho para mim, mas eu não sou estudioso do tema, que a complexidade do projeto e a sua pretensão generosa devem ter dificultado o seu pleno sucesso. Sobretudo porque os seus princípios e diretrizes jamais encontraram condições ótimas para serem executados. Na sua compreensão, quais têm sido os maiores obstáculos à plena consolidação do SUS? Poderíamos falar que há uma demanda excessiva repentina, má gestão, subfinanciamento, ou o foco deve ser outro? O Marco, eu concordo com você, né? Apesar da gente ter conversado pouco nos últimos anos, né? Você vê que a elaboração é muito parecida. Eu repeti uma frase para os meus alunos sobre o SUS, onde os lugares públicos em particular, que o SUS era melhor do que o Brasil. O SUS tem uma perspectiva tão generosa, né, e está na Constituição brasileira, na parte dos princípios ético-políticos do SUS, né? O SUS é radicalmente pró-bem-estar social, né, uma perspectiva de solidariedade, financiamento público, atendimento público integral, ou seja, desde a saúde pública, a vacina, até a terapia intensiva, conforme a necessidade, né, de cada pessoa, de cada população, de cada grupo. O SUS tem vários obstáculos. Um deles, Marco, é que ele é contemporâneo, cresceu junto com o desenvolvimento do neoliberalismo no Brasil, enquanto ideologia, enquanto política econômica, né? Nos 34 anos. O primeiro presidente do SUS era Collor de Mello, 90. Ele declara que o SUS era um anacronismo, era uma coisa da pré-histórica, que ele não era contra aquilo, o ministro dele igual, né? Então, assim, isso levou a dificuldades de várias ordens. Uma delas é de financiamento. O SUS é subfinanciado. O SUS tem um volume de orçamento importante, relevante, que permitiu fazer tudo aquilo que eu estava descrevendo antes, mas você tem razão, né? A cobertura, a capacidade instalada do SUS não é suficiente para atender as necessidades do Brasil. 70% dos brasileiros... Uma característica da Constituição do SUS é que criou o SUS, né, e criou um sistema que chamaram de suplementar, ou seja, a Constituição prevê a medicina privada, a odontologia privada, a saúde privada, está na Constituição, como uma coisa suplementar, que o Estado somente regularia a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, do ponto de vista ético, de reajustes, etc. Né? Hoje em dia, e ao longo desses 30 anos, a gente tem em torno de 70% da população brasileira que somente tem o SUS. Usa algum recurso próprio da família para comprar algum medicamento, né? Então, é um volume da população bastante grande, né? E o SUS é encarregado, desde a saúde pública tradicional, regular medicamento, a briga do ex-presidente com a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, alimentação,
a produção de vacinas, a educação em saúde, a produção de insumos, né, e a parte clínica de reabilitação de todos os problemas de saúde, né, desde esses mais simples, que a atenção primária o centro de saúde, essa rede resolve, mas até o câncer, né? A cobertura de câncer da população brasileira, inclusive desses 70 mil, nesses 34 anos, aumentou muito. 80% dos brasileiros, isso a gente tem investigação, 80% dos brasileiros conseguem fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento dos vários tipos de câncer. Há 30 anos atrás era 4, 5%. Né? Então, agora a gente tem problema de gestão também, Marco Aurélio. O problema de gestão, o SUS depende do Estado, né? É uma política pública, mesmo com o grau de terceirização, de privatização que tem no SUS, a gestão, a coordenação, a compra de serviços ao setor privado, os contratos, os convênios, é tudo feito pelo Estado brasileiro. E o Estado brasileiro é patrimonialista, clientelista. O SUS tem uma série de regras que se protegeu, que protegeu o SUS disso, né? O acesso através de concurso público, de seleção pública, mas, até hoje, Marco Aurélio, o SUS é o único sistema público do mundo, 40% dos países têm sistemas semelhantes ao SUS, né? É o único sistema que os cargos de gestão, todos, desde o chefe do centro de saúde da periferia até o programa de câncer nacional, de vacina nacional, são cargos de confiança, de livre provimento, do presidente da República, do governador. Não existe isso em outro lugar. A gente tem feito uma campanha muito grande, né, para fazer como nos outros países, tem seleção interna, exige um currículo, uma experiência na área. Né? O ex-presidente, o Bolsonaro, quando no começo da pandemia, ele entrou em conflito com o primeiro-ministro de saúde, esqueci o nome dele agora, me fugiu, o Mato Grossense. E em um mês e meio ele desmontou todo o corpo técnico do ministério, trocou por militares e políticos dos partidos que o apoiavam, do Centrão, né? Em 45 dias, não mudou nenhuma lei, não teve que mudar nenhuma lei. Ele estava autorizado a fazer isso. Não é legítimo, não é ético. Então, antigos epidemiologistas, especialistas em vacina e câncer, que estavam no ministério há 10, 15, 20 anos, foram todos mandados de volta para os seus cargos, para a Fiocruz, para os seus estados, para os seus hospitais. Então, é um problema de gestão bastante grave. E nós temos uma luta cultural política, ético-moral cultural política, que o neoliberalismo tem essa coisa de desvalorizar o serviço público, não financiando adequadamente, mas também a disputa ideológica e cultural. E se difundiu um conceito que, isso que você começou elogiando, que os servidores públicos têm da saúde, os profissionais, os trabalhadores, têm uma importância grande na construção e na sustentação, na manutenção do SUS. O que se vende é que servidor público é tudo vagabundo, que não tem competência, não tem dedicação, que o grau de corrupção no SUS é imenso. Né? Se a gente comparar, e tem estudos também de gestão, de política, as estratégias de corrupção, o volume, é difícil fazer essa pesquisa, mas é possível, né? O SUS tem um controle razoável. O controle do SUS é ruim na parte do orçamento público. No custeio é muito difícil roubar o SUS. É tão transparente, é tão aberto, o sistema de fundos públicos, do controle social, que tem o direito de fiscalizar, é muito o gasto, a aplicação, o custeio. Os desvios ocorrem no investimento, porque o investimento, metade do investimento da saúde é através de emendas parlamentares. O governador, o ex-governador do Rio de Janeiro, que era juiz federal, foi cassado, parte da cassação foi problemas de investimento no SUS, na relação principalmente com as organizações sociais, com terceirização, ele fraudou os contratos públicos, etc., terminou cassado. Hoje eu estou com problema com nomes, esqueci o nome do Eu ex-governador. também tenho esse problema, eu também tenho. Estamos juntos. Dizem que com a idade isso se agrava. Aí vamos todos para o SUS. Isso. Então, você vê, é uma complexidade de fatores
O SUS, os analistas dizem que é uma reforma incompleta, né, que o SUS tem uma implementação incompleta dos seus próprios programas, em parte pelo subfinanciamento, né? E o SUS tem um problema, Marco Aurélio, você falou de gestão, gravíssimo, que a gente resolveu mais ou menos, que é o Brasil é uma federação. E o SUS é um sistema. A concepção do sistema é um grau de integração importante, ou seja, a dialética centralização-descentralização precisaria ser muito equilibrada. No SUS, os municípios, nosso federalismo vai até o município, né? Os municípios têm autonomia de não implementar o SUS, ou de fazer o SUS como entende, né? Então, a capacidade interfederativa de coordenação é baixa, muito baixa. Não, eu ia te perguntar justamente isso, porque entre as diretrizes do programa, do SUS, está esse caráter de integração vertical, né? Federação, Estado e município. E se ouve muito falar justamente isso que você acabou de dizer, né? Que quando chega no município, nem sempre as principais diretrizes, não só as doutrinárias, mas as diretrizes de implementação de determinadas políticas, acaba sendo brecada, né? Ela não avança porque os municípios ou não têm vontade de fazer ou não têm recursos para fazer, né? Isso também é um problema que tem a ver com a questão federativa. E eu fico aqui pensando, Gastão, se você me permite mudar um pouquinho o rumo, mas ficar na mesma questão, se não houve um efeito complicador de tudo com a demanda, não no sentido dela ser excessiva em termos do número de pessoas, mas sim dela ser mais complexa em termos do que ela exige de recursos para determinados tratamentos. Eu fico pensando, ao falar nisso, na questão tecnológica, né? Quer dizer, exames, procedimentos vários, tudo isso na medicina privada é largamente utilizado. Agora, no SUS, provavelmente isso é restringido, porque o custo disso seria excessivo para um programa que já é subfinanciado. É por aí mesmo? Mais ou menos. Essa discussão é complexa, Marco Aurélio, e a gente tem um viés ideológico explicativo sobre uma coisa. É o seguinte: há uma oposição muito grande do neoliberalismo, dos liberais, a políticas públicas em geral e às de saúde também. Então, argumentos. Um dos argumentos que fala que é impossível é um pouco nessa linha, é que com o passar dos anos, o gasto com saúde é cada vez maior. Essa é uma análise parcial. Os sistemas públicos inventaram, o sistema público Mater é o National Health Service do Reino Unido, né? Que começou a ser implementado em 48. Começaram a discutir em 1920 do século passado, aprovado em 1946 e começou a ser implementado em 48. O sueco começou em 38. A antiga União Soviética tinha um sistema de saúde, mas centrado em hospitais, não é no sentido que eu vou falar. Os sistemas públicos, ao longo desses quase 80 anos, inventaram uma série de tecnologias, algumas sanitárias, outras de gestão, de organização do processo de trabalho, que vem diminuindo o custo da saúde. Você acha que a gente tem cada vez mais idoso, é cada vez mais caro? Sim e não, né? Por que não? Eu vou falar alguns, nos últimos 30, 40 anos, isso se acelerou, o gasto em saúde é menor, para fazer mais coisas, custa menos. As cirurgias, em geral, nos últimos 20 anos, foram simplificadas, é uma cirurgia endoscópica, feita com câmeras e microtesouras. Então, a cirurgia cardiovascular para infarto, ponto de safena, se abrir o peito inteiro, ninguém abre peito mais, se faz com catéter, com sonda, a pessoa entra de manhã, sai à tarde, com efeitos muito bons.
cirurgia de coluna, de hérnia de disco, de coluna, você abria as costas inteiras, ficava 7 dias na terapia intensiva, caríssimo, metade das cirurgias não tinham bom resultado. Agora você faz com tubinho, com os catéteres, a pessoa entra de manhã, sai à noite ou no outro dia, com efetividade muito menor, cirurgia abdominal, várias cirurgias de câncer, né? Então, isso você amplia a capacidade de atender, produz menos dano, menos efeitos colaterais do que o outro muito mais invasivo, mais agressivo, e custa muito menos. Isso não se fala. O idoso, né? O NHS inventou uma coisa chamada atenção primária à saúde, e que o SUS já tem 52% das famílias inscritas na estratégia de saúde da família. O objetivo é chegar a 90%, como você falou. 100 a gente não fala porque tem 10% que quer ter o seguro privado e tem 25% tem seguro privado, né? Mas uma parte deles usa o SUS por vários motivos, né? Nenhum seguro privado garante a insulina para os diabéticos, por exemplo, não garante nutricionista para os diabéticos, não garante psicóloga para a pessoa com câncer, etc., que tem um apoio terapêutico. O SUS tem toda essa estrutura heterogênea no Brasil. Mas o que eu estava te dizendo é que os Estados Unidos, que não tem sistema público, que mantém o modelo, a gente fala o modelo, a forma de atender centrada nos hospitais e nos especialistas, gasta de 1,5 a 2,5 mais do que o NHS, com os mesmos resultados ou pior. A OCDE, né, a organização, tem um site, e no site tem uma parte que chama Health OCDE, que eles estudam há mais de 20 anos, chamam sistemas comparados de saúde. A cada 3 anos divulgam relatórios comparando efetividade, ou seja, o que resolve a medicina, a saúde nos Estados Unidos, o que resolve no Reino Unido, países do Brasil com outros em desenvolvimento, que não tem, enfim. Tem muito estudo. Então, assim, o custo para tratar diabetes na Inglaterra, nos Estados Unidos, 2,5 vezes maior. Atenção primária, no Brasil, a gente já tem os leitos de pediatria de criança, para menor de 15, 16, 18 anos, no Brasil, no SUS, diminuiu 30%. Na Inglaterra, 50%. Se tivesse diminuído e aumentado a mortalidade, nós estávamos errados. Em saúde, o que determina é a efetividade, que faça o melhor. Né? E não é só da criança, os idosos estão tratando de broncopneumonia ambulatorialmente, 3, 5% é que são internados. Né? Então, assim, a gente tem uma série de medidas no sistema público, e a OCDE comprova isso, que o sistema público de saúde são mais efetivos, resolve mais problema, com menor custo e mais eficientes. Ao contrário de produção de celular, distribuição de telefone, que o mercado é muito mais efetivo. No sistema público, tem dados, isso é oculto, isso fica coberto, né? Essas evidências entram nessa disputa ideológica, moral, cultural. Então, assim, o sistema público tem outra forma. A nossa proposta para os idosos é eles se matricularem, a maioria dos idosos, durante muitos anos, em centros de saúde e seguir regularmente, ver diabetes, hipertensão. No centro de saúde tem educador físico para fazer caminhada, combater o sedentarismo, tem oficinas de nutrição, de convivência, de tensão, de ansiedade, de insônia, tem equipe de saúde mental, além das equipes dos especialistas, para os casos graves de saúde mental, dizendo tudo isso na atenção primária. Não é como nos Estados Unidos criar super especializados com. Sabe qual é a segunda causa de internação de idosos maiores de 60 anos nos Estados Unidos? Chama polifarmácia. A gente chamava de medicalização, os médicos protestaram, nós chamamos de polifarmácia. Usam 6, 8 medicamentos que os especialistas, um dá uma coisa, outro dá outra, ninguém coordena isso. No Brasil, é a 4ª causa de internação de idoso. No Reino Unido, é a 6ª. Então, então, esse raciocínio é um raciocínio que fala assim, é romântico, é utópico, não é realista, não é pragmático, é o contrário. Fazer pré-natal no SUS é melhor, porque o médico de família, a enfermeira de família, vê o corpo,
todos os protocolos, mas olha a subjetividade, a afetividade, a tristeza, a esperança de ter o filho, o social, o cultural, o social no entorno, e tem auxiliares multiprofissionais. Uma mãe está super insegura de ter o filho, depois tem dificuldade de amamentar, tem dificuldade de... é muito comum, 20 a 30% das mulheres tem algum grau de perda de vitalidade, não chega a ser depressão, mas 8, 10 tem depressão. O SUS olha isso tudo, orienta, fala sobre alimentação, reconhece que é difícil ser mãe, ser pai, coloca antecipa as dificuldades, amor e ódio junto, amor e cansaço junto. Ódio é forte, né? Só o Freud falava isso. Nós temos que falar a dificuldade, né? O amor e a dificuldade. Então, essa discussão do sistema público precisa ser mais. E aí, Marco, o problema é que isso justifica condutas que você, na apresentação você disse, de nenhum político propõe privatizar o SUS. É interessante isso. Mas grande parte dos adversários do SUS diminui o orçamento e propõe estratégias de mercado dentro do SUS, que reduz essa potência, reduz a possibilidade de planejamento, de avaliação de desempenho. São Paulo, por exemplo, as organizações sociais. Você terceiriza a gestão e o cuidado. O cuidado é a clínica, é a atenção. E aí você aumenta a fragmentação do federalismo. Cada OS é uma coisa separada das outras. No Rio de Janeiro também tem isso, enfim. Gastão, deixa eu cortar aqui e insistir num ponto. Quer dizer, eu vou fazer primeiro uma constatação. Né? Que a constatação é assim: eu concordo, assino embaixo, com o que você falou a respeito, digamos, da redução progressiva dos custos no tratamento de saúde dentro do SUS. Mas a população que não frequenta o SUS, vamos dizer assim, que é vinculada aos planos privados, só vê o custo dos serviços aumentar, apesar do avanço tecnológico evidente em qualquer tipo de abordagem terapêutica, cirúrgica que se faça. Talvez essa sensação de que tudo está ficando mais caro no campo da saúde colida com essa constatação que você faz da redução relativa dos custos no campo do SUS. Né? Essa é uma constatação. Eu concordo com o que você disse, você é autoridade no tema, eu não tenho por que fugir disso. Agora, a questão que eu quero colocar, te apresentar, é assim: apesar de tudo que você falou, que em boa medida retrata um SUS in progress, avançando, apesar de todos os problemas, há uma recepção da ideia do SUS meio complicada por parte da população. A população aplaude o SUS, sobretudo quando ela utiliza e quando ela vê os resultados da atuação do SUS. Mas, ao mesmo tempo, a população também critica muito o SUS, especialmente no que diz respeito à morosidade do atendimento, a questão das filas, da marcação de consultas em intervalos muito longos e assim por diante. Como é que você vê ou explica esse problema? A morosidade é real? É por falta de capacidade logística? É por falta de pessoal? Como é que a gente pode entender isso? A morosidade é real. É real. E essas enquetes, né, sobre a aprovação do SUS, quem usa o SUS, aprova o SUS, 80%, 82%, mas critica as filas, a morosidade, a burocracia, o maltrato, a necessidade de humanização. Né? E quem não usa, os 25%, que depende muito menos do SUS, criticam muito o SUS, 30% aprovam o SUS. É muito interessante isso, essa coisa que você falou, da experiência. Né? Agora, existe a morosidade, parte é financiamento. Deixa eu só falar um exemplo sobre aquela discussão anterior. O programa de controle e tratamento, né, integral da DST-AIDS, da AIDS, as pessoas que vivem com AIDS no Brasil, são 2 milhões de pessoas.
O principal são medidas preventivas de sexo seguro, valorização do parceiro, de si mesmo, usar camisinha, né? Essa é a prevenção, não tem vacina. Tá? Mas o tratamento era uma doença, tinha uma mortalidade altíssima em 4 anos, antes dos antirretrovirais. Antirretrovirais são caríssimos. São caríssimos. E o SUS vem garantindo a integralidade, a incorporação dos antirretrovirais a cada ano. É verdade que essa incorporação de tecnologia, o SUS criou o CONICET. É um comitê de cientistas, de gestores, de pesquisadores, que define o que é a universalidade, o que é a integralidade, até onde que vai. Saiu transplante de pulmão, o SUS paga ou não paga? Você tem a Visa, o Mundial, avaliação de efetividade, você tem 10% de sobrevida, 90% de não. De transplante renal, você tem 95% de sobrevida, 5% de não. É óbvio que você prioriza o renal, enfim. Então, a gente tem um CONICET que coordena isso, né? Agora, por que existem as filas? Uma parte é o subfinanciamento, né? O subfinanciamento, por exemplo, essa atenção primária de saúde, que acompanha 80% dos diabéticos brasileiros, 80%, né? Que acompanha 77% das pessoas que vivem com hipertensão. Isso dá quase 40% dos adultos, maior de 30 anos, né? A gente precisaria ter o dobro de equipes de saúde da família. Nós temos 50% de cobertura, tem que chegar a pelo menos 90%. Em função disso, se 80% dos diabéticos usam a atenção primária para pegar o remédio, para fazer consulta, etc., nós temos capacidade de atender 50%, dá sobrecarga na atenção primária. Dá sobrecarga, cai a qualidade do atendimento, aumenta o tempo de espera. Na atenção primária não tem que ter espera, é a diretriz. Em 48, pede para ser atendido, 48 horas tem que ser atendido. Em 24 horas. Algumas cidades no Brasil conseguem fazer isso. Niterói, Florianópolis, Belo Horizonte, Campinas chegou e regrediu. Tem regressão no SUS? Tem. Que aí é um outro fator, a gestão. Gestor conservador, gestor que faz política de negócio, política como negócio, prejudica muito o SUS porque tem muito poder. Não repõe quem aposenta, tem uma rotatividade alta de médico e enfermeiro, né? A fila, eu falei que aumentou o acesso a diagnóstico e tratamento de câncer. A fila para diagnóstico e início de tratamento de câncer na cidade de São Paulo, estou fazendo esse estudo agora, 1.500 pessoas na fila. É inaceitável. A sobrevida de câncer de mama em Campinas, da região de Campinas, uma das maiores do Brasil, chega a quase 70%. Na Inglaterra, na Argélia, onde o SUS funciona bem de lá, o NHS, o sistema argelino, português, espanhol, a sobrevida de câncer de mama é de 95%. Tem cura. Aqui em Campinas, que é uma das mais altas, é a mais alta do Brasil, é 68%. A gente fez essa pesquisa aqui junto com a região metropolitana de Fortaleza. A sobrevida em Fortaleza é 44%. Então, a gente tem uma desigualdade que é fruto da história política e institucional dos estados, da prefeitura, do envolvimento, né? É fruto da capacidade de pressão, de mobilização, né? Então, por exemplo, doenças raras no SUS, o SUS demora a aprovar no CONICET, na Visa, né? Da AIDS, se fizerem isso, tem chiadeira, tem um movimento político de opinião pública das pessoas que vivem, dos pacientes, dos usuários, familiares, mas dos profissionais aliados. Dos profissionais aliados. Mas isso gera essas filas, né? Por exemplo, o acesso à mamografia para o câncer de mama, nós fizemos essa pesquisa também em São Paulo, na cidade de São Paulo. Lá tinha 60 dias a mais do que Campinas. Vimos a capacidade instalada de mamógrafo, de médico, de enfermeiro, era igual, assim, pareada, em relação à população. Por que lá demorava mais? Porque lá tinha uma norma corporativa perversa que só ginecologistas, especialistas em ginecologia, podia pedir mamografia. Em Campinas e no resto do mundo, é o médico de família, é ginecologista, é enfermeiro, é um exame essencial e que não tem efeito colateral sobre a pessoa.
né? Então, por que lá nós denunciamos, entregamos para a secretaria esse relatório, né? Para que a secretaria mudasse, de São Paulo, a secretaria municipal, que regulava isso. Então, a gente tem fatores burocráticos. Nos outros países, quando alguém encaminha, chama diagnóstico sindrômico, né? É por avaliação de risco. Você encaminha alguém acha que tem câncer, o enfermeiro, a médica, o outro especialista acha que tem câncer. Você encaminha para fazer um exame para o diagnóstico daquilo, tem que ser feito em 48 horas, uma prioridade 1. Essa medida tira da fila 20% da população. Isso em relação a câncer, mas a área de neurologia, você pega os sintomas, faz um diagnóstico sindrômico, pega várias doenças da neurologia, estou contando isso, enfim, e tem prioridade 1. Na área de saúde mental, eles fizeram um diagnóstico sindrômico, assim, você não tem que mandar com diagnóstico de psicose, esquizofrenia, ansiedade, espectro autista, insônia grave, autoagressão, tentativa de suicídio, não precisa nem suicídio, escarificação. Isso vira prioridade 1. Essa medida não custa dinheiro, só que a gente não consegue implantar aqui pela gestão, pela fragmentação do sistema. Então, a gente tem uma série de razões que mantém essas filas. E com a desigualdade regional muito grande, e por região, né? O Adib Jatene, que foi ministro da Saúde daí de São Paulo, dizia que na saúde, além do SUS, é muito importante ter amigos, conhecer gente. Porque... Não, é verdade. Não, uma coisa que a gente poderia observar também, né, Gastão? Observar não, mas fazer uma interrogação a respeito. Pelo que você está descrevendo, uma opção de correção de rota, vamos dizer assim, seria, óbvio, primeiro, acima de tudo, um financiamento adequado, coisa que no atual momento em que nós estamos no Brasil parece ser algo bastante difícil de ser alcançado. Mas é uma luta a ser mantida no front, né? A outra coisa é que, por exemplo, um dos princípios básicos organizacionais do SUS fala em participação social, algo que hoje em dia também é um pouco enigmático, porque nós estamos vivendo uma fase, na vida geral, né, em que a mobilização é difícil, por uma série de razões que não é o caso de discutir aqui, né? Mas a impressão que se tem é de que participam do SUS os amigos dos governadores, prefeitos e deputados e senadores e os servidores públicos vinculados ao SUS ou não, que estão mais bem organizados e sindicalizados. É essa a situação? Os sindicatos, por exemplo, do pessoal que trabalha vinculado ao SUS, contribuem de algum modo para o fortalecimento do sistema? Ou eles são afetados por esse corporativismo que você mencionou? Sim, não, de novo, outra vez. É um fenômeno complexo. Uma das minhas linhas de pesquisa é a implementação do SUS, de política pública, de movimentos sociais. Uma série de outras pessoas da Fiocruz, de outros lugares. Eu sempre fiquei intrigado, assim, por que o SUS é melhor que o Brasil? Por que a gente tem uma proposta tão generosa de bem-estar social e, em alguma medida, ela se mantém na lei, nos protocolos, nas decisões, mesmo em governos mais conservadores, que encontram formas de fazer oposição fora, né? Eu tenho uma hipótese, que outros concordam, com algum grau de evidência na área social, você sabe melhor do que eu disse, né? Não tem evidência como na biologia, na física, que se criou um movimento social singular, o tal movimento sanitário, o movimento da reforma sanitária, que começa nos anos 70, nosso amigo Davi Capistrano é um dos líderes, os fundadores, o Sérgio Arouca, do Rio, enfim. É um movimento policlassista, polifônico, sem comitê central, que os sindicatos participaram muito pouco, mas que uma parcela dos trabalhadores e profissionais de saúde participaram e conseguiram uma aliança, fazer um bloco político com usuários, com o pessoal que vive com AIDS, com as pessoas que estavam internadas em manicômio, os seus familiares, né? E que, em alguma medida, a existência legal, institucional, do controle social do SUS
mantém a possibilidade de, apesar de nós vivermos uma época de enfraquecimento dos movimentos sociais, de desprestígio do sindicalismo, né, esse movimento sanitário, os presidentes da República, os governadores chamam de partido sanitário. O próprio Lula, que eu trabalhei com ele, é o partido sanitário de vocês. É um negócio inexplicável. A gente tem uma radicalidade muito grande em defesa do paciente. Humanização, processo de trabalho, trabalhar de uma forma diferente, evitar a polifarmácia, a medicalização, ser contra a fila, ter estratégias para resolver fila, introduzimos o trabalho multiprofissional, que é outra coisa que está baixando o custo. 80% dos problemas de reabilitação física, quem resolve é fisioterapeuta, TO, educador físico. Não é reumatologista. Precisa do reumatologista, precisa do ortopedista. Né? Então, ou seja, então esse movimento é muito forte. Alguns sindicatos participam ativamente desse movimento, dos psicólogos. Os médicos sempre estiveram divididos. No início do SUS, metade era contra. E suas entidades, grande parte, principalmente das entidades maiores. Com mais médicos da presidente Dilma, radicalizou, criou um abismo entre o SUS, justificou essa insatisfação de grande parte dos médicos, além da carreira ruim, não é que é ruim, não existe, eu vou falar isso. Os médicos, a gente tem muita dificuldade com os médicos no cotidiano, tem uma parcela, 20%, 30%, que gosta da atenção primária, que vai trabalhar na saúde mental, que vai trabalhar em hospital para controlar a infecção hospitalar, etc. Mas esse movimento, ele cria uma certa dificuldade para esses gestores. Se não fosse esse movimento, nós estávamos perdidos. Eles põem limite a esse gestor conservador, à corrupção, né? E se criou no SUS uma série de instituições que funcionam todas mais ou menos. Os conselhos municipais, que são cooptados pelo governo, pelos partidos, etc., mas tem gente que olha o orçamento, que fica num fundo especial. O orçamento da saúde fica num fundo especial, não fica na finança. Ou seja, a gente criou, tem comissão tripartite, o SUS não pode aprovar nenhuma política nova sem a aprovação dos municípios e dos estados, chama tripartite. Em cada estado tem a bipartite. E é por consenso, não é por votação, como lá na ONU, no Conselho de Segurança. Então, a nova política de atenção primária, tem que passar lá, a nova política de DST-AIDS, a nova política em relação ao transplante, tem que ser aprovada. É óbvio que a tripartite tem uma representação dos municípios, dos 5 mil, dos 27 estados, são 7. E tem que conversar o Ministério, a Secretaria, até resolver o programa, até ele ser aprovado. Quando é aprovado, ele não é implementado de forma homogênea, como nós já discutimos. Os governos mais conservadores, né? E também tem dificuldade, não tem massa crítica de técnicos. É muito complexo fazer gestão em saúde. Não é uma coisa simples, né? Não é só má vontade, conservadorismo e tudo isso. Então, eu acho que esse movimento especial, né, o movimento sanitário, é como se fosse médico. Assim, por que existem os médicos sem fronteiras? Você já pensou nisso? É uma doação de si mesmo, né? Aconteceu isso aqui dentro do Brasil. Enfermeiras, psiquiatras sem fronteira foi mexer com os manicômios, fechar os manicômios, inventar um novo sistema de atendimento multiprofissional, que é mais efetivo, com a pessoa solta, com mais autonomia. Foram para as periferias. Nós fomos para periferias, não abandonamos a carreira médica. Eu trabalhei minha vida inteira em centro de saúde, com os alunos, formando. E fiz carreira, sou professor titular. Eu não larguei e virei operário, não larguei e fui morar na favela. Mas a gente foi. Né? Então, tem um movimento na saúde, esse apelo, que precisava ter dos professores do ensino médio fundamental. Né? Então, a gente não pede só carreira, pede só salário. Deixa eu falar um negócio sobre a carreira. Um dos bloqueios do neoliberalismo, o SUS não tem carreira. Uma pelo federalismo. São 5 mil carreiras, 5 mil municípios, 27 carreiras para os estados. Mas a gente não tem. O SUS, a saúde inventou a pejotização. A maioria dos médicos, desde o começo do SUS, dos anos 80, 90, eles queriam ser pejotizados. E querem, nos hospitais principalmente, nos serviços especializados. Eles querem ganhar por produção, não quer ter contrato, quer trabalhar alguns dias, outros não.
Então, tem uma... Agora, esse ano, a conferência aprovou uma carreira integrada, multiprofissional, mais de uma carreira para atenção primária, outra para... É tão complicado, outra para saúde mental, outra para reabilitação física, como outros países têm. Né? Mas, e o governo federal, a tripartite, tem até estados, municípios e o governo federal, tem até dezembro para apresentar uma proposta, porque chegou num grau, né, de insatisfação, de rotatividade muito grande dos trabalhadores, sabe? Não é só o usuário que é insatisfeito, grande parte dos profissionais, né, os médicos são muito contra. Dá para imaginar. E isso seguramente é um problema gravíssimo, né? Porque você não consegue reduzir a falta de pessoal, a alta circulação de pessoas pelo sistema, né? Agora, Gastão, deixa eu te perguntar uma outra, fazer uma outra pergunta aqui. Até onde eu entendo, o modelo de saúde brasileiro é público-privado, porque ele tem o SUS, que trabalha de maneira mais ou menos ou intensamente articulado com a medicina privada, vamos dizer assim, né? A dos planos. O SUS tem convivido bem com a saúde suplementar? É uma boa parceria ou ela atrapalha a construção do sistema? Porque, como você mesmo falou aí, né, os planos de saúde hoje alcançam 25% da população. E, pelo andar da carruagem, tudo indica que serão oferecidos daqui para frente planos privados de saúde de custo mais baixo e, portanto, mais sedutores para uma parcela da população. Como é que isso afeta, em particular, o SUS? Essa convivência com a saúde suplementar, assim chamada saúde suplementar, está sendo positiva? Isso está no DNA do SUS, né? O SUS já nasce e está na Constituição. Só que o parceiro principal não são as seguradoras privadas, que atendem mais a elite, a classe média alta. O grande parceiro do SUS, nesse período todo, é o setor filantrópico, que no Brasil, pela tradição portuguesa, em Portugal também é assim até hoje. O SUS, quando começou, 60% dos leitos do SUS era o contrato comprado nas Santas Casas. Hoje caiu 10%, mas mais da metade dos leitos do SUS, não é só leito, exames complementares, cirurgias, procedimentos, o SUS tem convênios e contratos antigos, desde o nascimento, né? A gente tem em torno de 70% das Santas Casas são parceiras do SUS, 30%, isso vem aumentando, né? Era 20%, agora são 30%, preferiram a parceria com a seguradora privada, sobrevive só com o seguro privado. Mas e o SUS tem uma norma que para fazer convênio com o SUS tem que atender pelo menos 60% do espaço da capacidade instalada tem que ficar para o SUS só, né? Então a parceria maior é com essa é uma parceria que dá certo, né? Atualmente é quase impossível aumentar o recurso, né? Mas esse governo, o Lula 3 agora, principalmente o ano passado, aumentou muito, aumentou em 20% o orçamento do SUS, porque o outro presidente tinha cortado. Na verdade, depois aumentou um pouquinho, mas foi em 20%, principalmente para melhorar os contratos com as Santas Casas. E hospitais comunitários, hospitais tipo ONG, tem várias formas, que tem uma importância muito grande no SUS. Outra parte da colaboração que funciona, toda a formação de especialistas é financiada e ocorre em espaço do SUS. Residentes que vão trabalhar no Einstein faz residência em cirurgia, em neurologia, em psiquiatria, e agora tem a residência multiprofissional, né? A residência para enfermeiras, para psicólogos, para saúde mental, enfim, para educador físico, tamanhos diferentes. A principal é a médica ainda. As bolsas todas são do SUS, a seleção é do SUS. Então, essa é uma parceria que funciona. Na graduação já não é assim, né? Graduação, a gente teve mais escola pública na área da saúde médica. Hoje, as escolas médicas são menos de 40%. A Dilma liberou total, na época do Mais Médicos, o povo só queixou do Mais Médico. Mas ela autorizou a criação de escolas médicas que dobraram de tamanho, triplicaram, né?
era 60-40, agora é 70-30, inverteu. As condições, os critérios para montar essas escolas são vinculadas ao SUS, o estágio desses profissionais é no SUS, não pode ser só em hospital, né, das enfermeiras, não só dos médicos. Então, assim, é um projeto razoável, mas o SUS e a saúde suplementar se estranham, mas nunca não se consideraram inimigos. São públicos tão diferentes. Esses convênios de pobre para pobre, mais baratos, mantêm a dependência do SUS, né? Porque a dependência, esses convênios mais baratos são ambulatórios. E ambulatórios sem remédio, sem insulina, as pessoas acabam utilizando de forma híbrida o SUS. Uma outra contrato que surgiu na época do Fernando Henrique, aí no primeiro governo, não, acho, primeiro governo Fernando Henrique, se fez uma lei aprovada no Congresso por 2/3, foi incorporada, que as seguradoras privadas deveriam, quando usam o SUS para terapia intensiva, para uma cirurgia mais grave, eles vão acompanhando, é uma coisa, um exame muito complexo, passa para o SUS. O segurado vive com AIDS, aí pega o remédio no SUS. Algumas quimioterapias o setor privado tem, outras não tem, aí usa o SUS, enfim. Transplantes, 90% do transplante no Brasil é o SUS. Então, se aprovou uma lei no Fernando Henrique de ressarcimento, que a seguradora deveria, o hospital privado, a seguradora, o ente responsável pelo convênio, que está recebendo lá da família, do paciente, tinha que ressarcir aquele valor pela plataforma, pela tabela do SUS. Teria que ressarcir ao SUS. É uma lei que não pegou. O SUS consegue receber 2%, 3% desse ressarcimento, porque foi judicializado, está na Constituição que é direito universal. Então, por que esse segurado tem que a seguradora pagar por ele para fazer um exame no SUS, se está na Constituição que é gratuito? E o juiz não resolve, não sei o quê, mas fica empacado e não vai resolver. Né? Então, assim, mas não tem uma disputa. Tem uma disputa ideológica. 80% dos médicos, Marco Aurélio, trabalham no setor privado e no SUS. 2/3% do rendimento dos médicos é do setor privado. Com 25%, eles têm 2/3 do rendimento. E tem 1/3 do rendimento no SUS. Por que fica no SUS? Porque no SUS tem aposentadoria, no SUS tem espaço para você fazer especialização, para continuar com a residência, enfim, tem um conjunto de. Tem o trabalho multiprofissional, tem algumas experimentações que tem no SUS, não tem no setor privado, e vice-versa, né? Mas eu não acho que tem um conflito muito maior com os médicos do que com as empresas, as seguradoras privadas, que Claro. as seguradoras sonharam e tentaram fazer isso, de diminuir fazer um pouco como os Estados Unidos, que o Estado brasileiro, né, que o Ministério da Saúde, o SUS, pagasse uma espécie de mensalidade do seguro privado. Só que o que o SUS gasta per capita, o gasto per capita dos 25% é o dobro, é 200% maior. Você pega um diabético no setor privado, custa, o conjunto dos diabéticos, 200% mais do que do SUS. Se a mortalidade nossa fosse maior, nossa é do SUS, né, que eu sou o SUS, nós estávamos errados, mas não é. A gente tem uma sobrevida igual. O SUS perde muito em demorar a incorporar a tecnologia, o Conitec. Agora há pouco são as reportagens, principalmente na área de câncer, está mudando muito rápido, imunológico, não é que é muito caro. E tem uma coisa, viu, Marco Aurélio, na saúde, que começa caro por causa das patentes. Em 2, 3 anos, já os antirretrovirais começam lá na Lua, o Serra ameaçou, entrou com recurso, os laboratórios começam a negociar mais. Né? A mesma coisa está acontecendo com os imunoterápicos, com as novas quimioterapias. O primeiro ano que põe no mercado dos Estados Unidos, algum país da Europa, fica aquele valor. Em 2 anos é uma coisa que o SUS consegue absorver. Né? Mas eu não acho que é um. A Constituição tem 3 setores: o SUS, né, que é o público, o direito universal, tem o suplementar, que são os filantrópicos, e o complementar. Não, o complementar, que é os filantrópicos, e o suplementar, que é o privado. Então, se o SUS tiver que comprar serviço privado, tem que oferecer primeiro para os filantrópicos comunitários, etc., universitários. Se não houver. Tem uma boa lógica ali, né?
Quer dizer, É é uma uma lógica coisa boa. É. bastante razoável isso, né? Agora, Agora, Castelo, diga. diga, diga, pode dizer. Eu ia te contar só um dado do negócio de gestão. Portugal tem muita Santa Casa. O SUS continua comprando o serviço das Santas Casas pelo convênio igual a 30 anos atrás. É, Portugal inventou um negócio que tem na França, tem na Europa, quando trabalha com o setor privado, que chama contrato de gestão. Eles não compram cirurgia, eles compram, você se encarrega de 2.000 pessoas com tal tipo de câncer, de 30.000 gestantes, e vocês vão trabalhar com isso, e nós vamos ver a qualidade. O SUS mantém um controle enfim. Quando o Lula entrou agora, eu conversei com a Anísia, a Trindade, que a gente trabalha junto, né? Se você tiver dinheiro para Santas Casas, chama para negociar e propõe um modelo português, contrato de gestão. Nesse aumento, ela teve 20 bilhões para Santas Casas com 3 meses de governo. E aí ficava com receio, a Casa Civil, essa coisa da política, de chamar para negociar e ter uma rebelião contra as Santas Casas. Você está botando 20 bilhões a mais. Então, dá para fazer o sistema mais novo, mais moderno, mais dinâmico, menos burocrático, né? Mais interativo, mais integrado com o SUS. Em Portugal, os pedaços da Santa Casa têm que seguir as normas do SUS, do Sistema Nacional Português. Usa um crachá, está escrito SUS, Santa Casa tal, SUS. Aqui, você nem sabe onde está o SUS, mas enfim, fala o que você vai dizer. eu acho que aí tem uma questão, né, Gastão? Eu vou fazer isso já pensando numa finalização aqui do nosso papo, que é um pouco aquilo que hoje em dia se costuma chamar de construção de uma marca, né? Quer dizer, a marca SUS, ela talvez esteja carecendo de uma repaginação, vamos dizer assim, para obter um apoio social mais explícito, mais forte, mais expressivo, né? Que poderá ser bastante importante para não só a correção do problema do financiamento, como para a própria execução de um projeto complexo como é o SUS. Né? E eu queria te perguntar, aí mesmo para você me ajudar a fechar aqui o nosso papo, que é o seguinte, considerando o mundo como está, com o capitalismo avassalador sendo cada vez mais dominante, com a adoção seguida de programas de equilíbrio fiscal, com a financiarização que não para de crescer, com o consumismo desenfreado, com muita individualização, como é que a gente pode conceber a execução futura de um projeto generoso como o SUS? Né? Quer dizer, essa para mim é uma questão que me intriga muito, porque há muitos anos que a gente ouve, vê, constata o subfinanciamento do SUS. Não é uma coisa que aconteceu de 3, 4, 5 anos para cá. É uma reclamação ou uma constatação que vem desde o início do programa, se eu não tiver errado, ou logo depois dele. Né? Então, a impressão que eu tenho é que o SUS está dentro de uma espécie de círculo vicioso, difícil de ser quebrado. Né? Como é que a gente pode imaginar escapar desse círculo vicioso, se é que ele existe? Eu acho que existe, concordo com você. Nós estamos vivendo um contexto, uma situação global muito difícil, né? A ideia da solidariedade está quebrando, né? A ideia do empreendedorismo, de cada um que se vire, direitos universais são chamados de paternalismo, né? De assistencialismo, que atrapalha a competição. Esse dinheiro do SUS podia estar investido no crescimento econômico e ter seguro privado, e todo mundo podia pagar um seguro. Enfim, é um contexto muito difícil e que reflete no cotidiano, né, Marco? A nossa profissão não é só médica, psicóloga, somos todos nós. Se não tiver uma vontade interna de curar, se não tiver uma certa empatia pelos sujeitos, pelas pessoas, a gente não faz o esforço necessário. A gestão obriga a gente a fazer 4 consultas por hora, manter tanta cirurgia, uma produtividade. Mas ninguém obriga, a não ser o contexto do clima, o clima institucional, que os ingleses chamam. Os colegas, um discutir caso um com o outro. Então, tem algumas estratégias. A gente faz uma estratégia de criar bolhas, sabe?
solidariedade, respeito aos outros, não chamar antirracista, antimachista, antiburocrática, de profissionalismo, pegamos esse conceito norte-americano de profissionalismo, que inclui ética, inclui essa coisa, mas são bolhas, e com a estabilidade, troca o gerente, se regride muito grande. E os gestores, os deputados, todos têm essa mentalidade aí cada um se vira, né, da antipolítica pública, antissolidariedade, ela é muito vigente. Então, eu acho que o SUS depende desse contexto. Acho não, a gente tem dados, né? O governo Lula repôs 20% do que tinha perdido. As Santas Casas tiveram aumento de 40% no governo Lula e saiu um decreto que todo fim de ano tem reajuste no mínimo da inflação. É automático. Ficou, desde a Dilma, sem reajuste esses hospitais parceiros. Aí degrada a relação, cai a qualidade. Então, agora, eu não gosto de falar isso, mas tem que falar. Eu sou muito cético, Marco Aurélio. Eu acho que o que a gente está chamando de ultraliberalismo, neoliberalismo, em aliança com a antidemocracia, né, porque tende a perder a eleição esse povo. Agora esse dado é presente, né? Isso, Eu acho assim, em 30 anos, 40, nós vamos ter um projeto com viabilidade social. Porque a esquerda, o social-democrata, começamos brincando com o centro aqui, né, desapareceu. O SUS foi aprovado por 70% dos constituintes na Constituição. Os conservadores, só 30% que não votou a favor. Se eles pudessem colocar em votação o fim do SUS, acho que teria 70% dos votos contra o SUS, a favor de privatizar, terceirizar. Tem as coisas constitucionais, umas leis pétreas, eu não sei direito desse negócio, e a coisa política, né? O deputado, o prefeito, perde muito voto se não cuidar um pouco da saúde. Perde muito voto, porque as pessoas usam, as pessoas vão, as pessoas sentem, começa a faltar médico, começa a piorar. É o que está acontecendo em Campinas, né? Então, eu acho que depende dessa. Eu defendo cada vez mais uma aliança com a educação. A gente não tem carreira no SUS sem melhorar o simbólico salário negativo, né, dos professores do ensino fundamental e médio no Brasil. O povo do SUS ganha melhor, viu? Nossos técnicos ganham melhor do que os universitários do ensino médio e fundamental. E eles são ruins. Os médicos ganham mais do que a maioria, mas a enfermagem conseguiu um piso agora para universitário, para técnico. É a primeira vitória sindical da história do SUS foi essa, sindical, estritamente sindical. E agora a tendência é estender isso para psicólogos, além de enfermeiros, né, para um conjunto de profissionais. Então, meu pai é udenista, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Eu digo que o preço da sustentabilidade do SUS é o eterno ativismo. É o eterno ativismo por recurso, por diminuir a medicalização, né? Por reconhecer que a saúde tem vários fatores, né? As estratégias terapêuticas são várias. No hospital, você concentra no corpo, né? Concentra na cirurgia, né? Mas a maioria dos problemas, hipertenso precisa ser apoiado sobre como andar, não sei como se movimentar, o controle mental, né? Cada um vai pagar yoga, cada um vai fazer qualquer coisa, fazer psicanálise. O SUS, a gente tem que trabalhar nessa perspectiva, né? E valorizar os trabalhadores. E é difícil no SUS, porque a gestão do SUS tem que combinar controle com um certo grau de autonomia, senão a gente não faz clínica. Se tem uma iniciativa, isso que eu estou te falando. Mas se não tiver controle, o corporativismo ganha. E a cultura do racismo, essas tudo nós somos gente, né? Nós estamos aqui dentro. Machismo, nossa senhora. E a gente entra na família, entra nas pessoas, né? Cada vez mais. Uma das coisas que está barateando a ação já está a internação domiciliar. Campinas tem 4 equipes de internação domiciliar do SUS, que o SUS dá maca, alimentação parenteral se precisar, oxigênio, cuidado paliativo. O SUS aprovou agora um repasse para os municípios e para o Estado, estimular as pessoas a morrer em casa de novo, com
morfina que o SUS paga, um aparelhinho que o paciente controla. Isso está se estendendo. São 400 pessoas em internação domiciliar. O Hospital das Clínicas, o nosso, tem 400 leitos. A gente tem 400 pessoas com atendimento domiciliar em casa, graves, insuficiência respiratória, cuidado paliativo, ou seja, não tem perspectiva de tratamento, mas fica em casa, escuta suas músicas, come suas comidas, sua cultura. Então, eu acho que a aposta é por aí, né? Assim, ó, essa coisa de... Eu acho que o SUS, o Sérgio Aroca, meu professor, um dos meus mestres, ele dizia que o SUS tem uma função civilizatória, não no sentido careta de civilização ocidental, né, mas essa coisa da humanização, da solidariedade, é uma experiência, tanto para os pacientes que experimentam isso, né, esse clima. Nós somos muito diferentes, por isso que fala partido sanitário. Tem muito conservador, mas tem uma tendência mais generosa. Não, sem dúvida. E acho que uma coisa que você disse aí, que tem sido objeto de muita conversa aqui no programa Diálogos, é a questão da educação, né, Gastão? Não só da escola, mas da educação cívica, vamos usar essa expressão, né? A população brasileira é ainda muito carente de educação cívica, né? De saber avaliar o dado comunitário, o dado comum, a solidariedade, o respeito às instituições públicas e assim por diante, né? Quer dizer, eu acho que uma das portas de saída do círculo vicioso que eu mencionei aqui passa por aí, né? Quer dizer, se nós avançarmos em termos de educação cívica, que também tem a ver com a educação escolar, seguramente as coisas vão ficar mais fáceis, né? Mas tudo indica, e você foi excelente na exposição disso, que a luta deve continuar, né? Quer dizer, não há como interromper essa batalha, não só pela construção do SUS, mas, no fundo, a batalha que a gente está travando há muitos anos e que terá que as novas gerações continuarão a travar é a batalha pela igualdade, né? Pela melhoria das diferenças, pela redução das diferenças, né? E pela melhoria, digamos assim, do acesso das pessoas às informações boas, né? Aos serviços bons e assim por diante. Então, Gastão, eu vou ter que encerrar aqui o nosso papo. Se você quiser terminar falando alguma coisa, fique à vontade, mas eu queria terminar dizendo que foi uma enorme satisfação, uma emoção poder conversar com você aqui e gravar esse programa, que irá ao ar daqui a alguns dias, e que, para mim, foi uma experiência extremamente boa e positiva. Viu? Muito obrigado. Obrigado, Marco Aurélio, eu te respeito muito. Só lembrar que você foi da minha banca de julgamento da livre docência, foi excelente, que era sobre isso, né, sobre esses temas que você estava pegando na perspectiva política. Continuo te lendo, te acompanhando, aprendo muito com você. Desde quando a gente era jovem, eu respeitava muito a sua capacidade de reflexão, de escuta, de combinar projetos, é o antifanático. Ainda que tenha princípios muito sólidos, né? Da democracia, da igualdade. Né? Então foi um prazer para mim estar aqui. Obrigado, viu, Marco? Conte comigo sempre que quiser conversar. Eu te agradeço e espero que a gente possa continuar essa conversa. O programa Diálogos termina por aqui e nós esperamos a todos na próxima edição do programa, que é uma edição conjunta do Ateliê de Humanidades e do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia. Até mais ver.